pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar de Elliott e de Richard Wyckoff. Como eu coloquei no título, Richard Wyckoff usava ondas de Elliott no seu operacional? Diz pra mim, deixa aí nos comentários pra gente saber. Então vamos lá. Richard Wyckoff nasceu em... Deixa eu pegar aqui minha colinha. Ele nasceu em... Vamos lá. 2 de outubro de 1873 e faleceu em 19 de março, né? 19 de março de 1934. Esse aqui foi Richard Wyckoff. E o Elliott? Vamos lá, deixa eu pegar minha colinha aqui então também. Elliott nasceu em... Vamos voltar. 1871. Eita. 1871. Vou apagar aqui. Tá legal. 1871 e faleceu em 1948. 1948. Então, por teoria, a gente consegue ver que os dois viveram na mesma época, beleza? Então surgiu-se um rumor que muita gente estava colocando o operacional de Elliott para usar com Wyckoff, não tem problema nenhum nisso. Só começaram a fazer esse questionamento, o Elliott usava Wyckoff, e assim, uma mentira dita 1000 vezes acaba virando uma verdade. E eu fui procurar saber. Falei, pô, será que é mesmo? Falei, cara, mas eu já cansei de ler sobre Richard Wyckoff, material dele, material dos outros, e nunca vi nada, ele falando de nada disso. Richard Wyckoff é o quê? Preço e volume, Composite Man, ele quer saber estrutura de mercado, quem está comprando, quem está vendendo, grande play, tape reading, agressão. Falei, cara, e não entra nada de forma da natureza, porque Elliott opera o ciclo da natureza, o ciclo do mundo, o ciclo do universo, tanto que ele usa Fibonacci nas ondas, beleza? Então vamos continuar. Até então que um amigo chegou e me mandou essa imagem aqui que eu vou mostrar para você. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Falou, pô, Eduardo, cara, eu vi aqui no material do Tom Williams que Richard Wyckoff usava as ondas de Elliott assim. Aqui, ó. VSA é muito mais efetivo quando usado com suporte e resistência com ondas de Elliott, usado por Wyckoff. Então falou, cara, então ele usava onda de Elliott. Beleza, eu falei, pô, cara, então tem alguma coisa errada, eu que não achei nenhuma informação. Só que uma coisa muito importante que eu vou passar para você aqui agora, independente de você estar no meu canal, ter assistido todos os vídeos, cara, buscar o conteúdo raiz sempre vai ser a melhor opção, não adianta. Às vezes eu posso dar um mole, posso passar alguma informação errada em um vídeo, ainda mais isso aqui é vídeo, cara. Eu falo uma coisa errada aqui, você pode levar para o seu coração achando que é certeza, então é sempre bom você estar sempre pegando conteúdo original. O conteúdo original é lá fora. Conteúdo em inglês, não tem. E até o conteúdo em inglês aqui, a gente vai chegar lá, não estava condizendo com o que eu achava que era. Então, beleza, o que eu fui fazer? Eu simplesmente fui lá na fonte. Falei, cara, para mim isso não tá legal, eu vou na fonte para ver. Então, eu fui e mandei uma mensagem lá para o presidente do SMI. Mandei uma mensagem para esse cara aqui, ó. Minha mensagem para ele, que é atual presidente do SMI Wyckoff. Então eu mandei, olá, existe um documento que diz que o Wyckoff usava onda de Elliott em suas análises, só que aí eu ainda escrevi errado, né, que eu não botei interrogação. Ele falou, você está dizendo que existe? Aí eu botei, porque eu nunca ouvi falar, a gente está falando sobre isso. Aí ele botou, não, nunca existiu isso. Elliott nem é mencionado no tempo. Então, assim,
eles não são de tempos correlacionados. Falei, cara, agora ferrou. Por quê? Se eles são da mesma época em relação de nascimento, né, próximo ali de nascimento e de até falecimento, eu falei, cara, então eles tinham diferença de idade pouca. Então eu continuei lendo e eu cheguei nessa informação aqui que eu vou te passar agora. Deixa eu achar aqui também, que eu separei. Isso, nessa informação aqui, ó. Eu cheguei nessa informação aqui. Isso daqui é um PDF que fala dos titãs de mercado. Titãs de mercado, tá? Aí fala sobre um monte de coisa, fala de Charles Dow, fala de Elliott. E eu tenho esse PDF há bastante tempo, tá? Fala de Gunn também, inclusive tem uma entrevista de Richard Wyckoff com Gunn, e Gunn falava de leis naturais, né? Aí tem esse cara aqui, Arthur Merrill, e tem Richard Wyckoff. Então eles falam que esses caras foram os titãs do mercado, tá bom? Se você quiser esse PDF, eu vou deixar num Telegram que eu criei, porque eu tô com muito problema em arquivo RAR. Então eu deixo aí, o cara, não tô conseguindo baixar indicador, não tô conseguindo baixar PDF, manda pra... Pô, então isso dá uma complicação, cara. Então eu vou deixar direto lá no Telegram, você vai lá, entra aí no Telegram e já baixa direto, tá bom? E eu vi uma informação muito importante aqui, que é essa informação aqui, ó. Papapá. Aqui, é isso. A informação é essa, vamos lá. Até traduzir ali para ficar mais fácil, mas eu quero pegar no PDF para não parecer que eu estou inventando, que eu estou maluco. Tô aqui, cara. Fala, ó. Quando ele tinha 60 anos. Quando Elliott tinha 60 anos, foi quando ele começou a mexer com o mercado de ações. Olha só que interessante, cara. Então, mesmo eles nascendo na mesma época, quando ele fez 60 anos, ele foi começar a mexer. E quando ele tinha 60 anos, eu fiz umas contas aqui, foi em 1931. Beleza? Foi em 1931. Inclusive, até fiz um monte de anotação aqui, que é a minha colinha. 1931. Tá? Ele tinha 60 anos. E Richard Wyckoff faleceu em 1934. 34 é quando ele faleceu. Então, ele tinha 3 anos e o primeiro livro de Elliott foi em 1938, que foi o Elliott, de princípio, Elliott Wave. Foi em 1938. Em 1946, ele lançou um outro livro, tá? Tá até aqui, ó. Leitura obrigatória, tal, Lei da Natureza, 1948. 46, desculpa, ele lançou um outro livro. Então, não tem correlação. E Richard Wyckoff lançou o seu livro muito antes, inclusive ele lançou o livro de 40 anos já, cadê? 40 anos, cadê o livro, carreira, leitura, isso aqui é Wall Street Ventura, de Ventura, 40 anos, cara, ele já mostrando 40 anos de mercado para trás, ele lançou esse livro, tá? 1931, 1930, lançou os cursos também nessa época. Inclusive, em 1910, ele já tinha lançado um livro, que é justamente esse livro aqui, que foi traduzido para o português pelo nosso amigo Rafael. Aqui, ó, esse aqui é o que eu falei, Wall Street de Ventura. E esse livro aqui, ó, 1910, olha o gap. Em 1910, o Wyckoff já tinha lançado um livro. Em 1936, Elliott foi lançar o seu primeiro livro da sua teoria, e ele foi começar com 60 anos. Então, realmente, não tem vínculo nenhum. Então, o que eu volto a bater nessa questão de informação, às vezes a gente pega informação errada. Outro dia eu vi um vídeo lá no Telegram, o cara falando que se alguém estiver vendo volume profile da forma que ele vê, é cópia. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então aqui você tem um livro original escrito por ele e depois muita gente escreveu o livro. Tem um livro do Rubens, tem o meu livro aqui também, o nosso livro. Ele é 0,800, está de graça. Se você tem um Kindle ilimitado, você pode ler o nosso livro lá na hora que você quiser na Amazon. E se não tiver, 25 reais você lê o nosso livro. É a mesma coisa. Eu escrevi sobre a teoria de Richard Wyckoff, tá? Eu escrevi sobre a teoria dele, tem vários exemplos, várias explicações. Tem um QR Code que você marca lá, eu jogo diretamente para um vídeo de YouTube meu, direcionado
ao assunto. Então é um livro bem bacana, tá? E é interessante, mas não é o livro do Richard Wyckoff. Da mesma coisa que eu comecei a procurar livros do Eliot e eu não achava. O livro mais falado, cadê? Não está nem aqui. É esse aqui, ó. Eliot Wave Princípio OK Marty Behavior, que não é de Eliot. Esse livro aqui foi até traduzido pelo nosso amigo, tentando lembrar o nome dele, nosso amigo analista mais antigo do Brasil. Qual o nome dele? Caraca, dono da revista Time, editora Time. Caraca, eu vou ter que pausar, deixa eu ver aqui, ó. Tava com ele aqui agora. Márcio Noronha, lembrei aqui, até pausei. Márcio Noronha foi o cara legal. Aqui, ó, princípio. Só que quem escreveu esse livro, produzido por Charles J. Collins, não é um livro do Eliot, diferente do livro do Tape Reading. Aqui, ó, traduzido pelo Rafael, mas foi escrito por Richard Wyckoff. Esse livro aqui também, Wall Street Ventura de Desventura, que é parecido com o livro que é baseado na vida do Jesse Livermore, onde ele vai contando várias histórias que aconteceram na vida dele, foi escrito por Richard Wyckoff. Então tem uma diferença entre eu escrever sobre Richard Wyckoff e Richard Wyckoff escrever sobre as experiências dele, tá? Totalmente diferente. Da mesma forma que, infelizmente, ali o nosso amigo Galvin Holmes colocou a informação ali que não fazia sentido, falando que Richard Wyckoff usava teoria de Eliot, tá? Tá, Eduardo, mas, cara, falou e não mostrou nada. Tá, então, cara, um princípio básico aqui, se a gente trouxer para informações de leitura de Richard Wyckoff, de Eliot, cara, eu vi uma formação que pode ser parecida ou que faça sentido, tá? Se você estuda Richard Wyckoff, você já viu conteúdo meu, já viu algum livro. Se você não viu, vídeo. Se você não viu, se inscreve aí no canal, tem playlist só falando de Richard Wyckoff, tá? Muita coisa legal. E Eliot não tem, mas eu vim trazer esse debate justamente por esse sentido. Então a onda de Eliot, ele é o quê? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, beleza? Então você tem a onda, você tem fractal das ondas e você tem as ondas de correção, tá? Então eu não sou nenhum especialista em Eliot, mas eu usei aqui, ó, nosso livro aqui, não sei se está pegando, inclusive outras leituras também eu fiz, tá? E não tem mistério, tem a onda 1, a onda 2 não pode ser menor que a onda 1, a onda 3 é a maior onda, a onda 5 às vezes tem o tamanho da onda 1, pode chegar ao tamanho da onda 3, porém o seu volume deve ser menor. Beleza, então é isso. E existe um padrão falado por Richard Wyckoff antes de Eliot, que é o famoso SOT. Talvez quem seja aluno ou quem acompanha nossos vídeos saiba o que é. Que é o que? O encurtamento do impulso. Tá? O que seria isso? É justamente a mesma informação. Você tem topos. Eita, deixa eu chegar isso aqui para cá. Você tem topos menores. Aqui eu fiz até errado, o topo ficou maior. Mas você tem topos menores ou da mesma altura, mas o importante é que você tem o quê? Que ele é frisado. Você tem diminuição do volume. Então você tem um mercado em ascensão e você tem um volume diminuindo. E se você pegar algumas literaturas de Eliot, dizem justamente isso, que a onda 5 é o quê? A onda 5 é a onda com menor volume. Simples assim. A onda 5 é a onda com menor volume. Por quê? O volume foi todo injetado no começo, né? De forma escondida aqui no começo. Aqui é onde, na onda 3 é onde o mercado consegue identificar, então todo mundo, o rebanho, a manada, consegue entrar na onda 3 e na onda 5 o pessoal vai saindo, vai se desfazendo das posições. Beleza? Então isso aqui seria o básico. Então o SOT, para quem estuda Richard Wyckoff, é basicamente ali uma leitura
das ondas de Elliott, tá? Não entra nos fractais, nos detalhes, cara, é basicamente parecido, não tem nada a ver de igual, tá? Não é igual. Então você consegue entrar ali mais ou menos. Não entra questão de fractal, que o fractal, aí você tem fractal dentro de fractal. O que Richard Wyckoff falava? Que o mercado começa com ondas pequenas, vai aumentando, aumentando, até ter ondas grandes. É isso que ele falava, tá? Então o mercado começa com a marolinha e vai até você ter uma onda muito grande. E para você que talvez está chegando aqui no canal hoje, eu separei aqui um PDF que eu tenho em um vídeo, mas eu trouxe aqui para facilitar o seu tempo, tá? Para você ganhar o seu tempo. Então aqui eu falo um pouco de Richard Wyckoff, inclusive aqui, ó. Aí onde eu peguei essa informação? Essa informação eu peguei do livro do Valdecantos. E justamente daquela informação que está ali, que eles são da época de ouro. Eles são da mesma época, olha só, eles são da mesma época, porém, um começou com 60 anos e o outro já estava nativo ali, tá? Inclusive fala que aqui fala, né? Richard Wyckoff começou com 15 anos, com 20 anos ele já era dono já da sua empresa, tinha uma revista com mais de 200 mil assinantes, ali o pessoal começou a ver a revista e falou, cara, esse cara aqui é muito bom, o cara é bravo, acertava muito, e por aí vai. Então você baixa o PDF, aqui embaixo fala um pouquinho de ciclo de mercado, e o que eu quero mostrar aqui é de forma generalizada, né, sobre vendido, sobre comprada, como ele faz um ciclo básico. Ali são as 3 leis desenvolvidas por Richard Wyckoff, oferta e demanda, causa e efeito, esforço versus resultado. E aqui é o ciclo, né? Aqui seria um ciclo completo, tanto de acumulação ou distribuição, e também um ciclo básico. Da mesma forma que isso aqui, ó, é um ciclo básico de Elliott, isso aqui é um ciclo básico de Wyckoff, tá? Isso aqui é um ciclo básico no caso de acumulação e aqui de distribuição, tá? Então, isso aqui são 2 ciclos básicos, existem variações diversas desse tipo de ciclo, e não vou entrar no ponto aqui. O ponto era justamente para desmistificar essa questão de que Richard Wyckoff usava Elliott e falar que não faz sentido nenhum isso, tá? E eu sou um cara que eu gosto das informações bem esclarecidas. Posso ter falado besteira alguma vez no canal, não sei, mas, cara, isso aqui tu falou é besteira, então a gente tenta consertar, tá? Pior coisa que tem quando a informação chega errada, é você passa ela errada e vai passando, repassando, repassando. Então, o ideal é sempre vá procurar na raiz a informação, tá? Beleza? Então, aqui, ó, PDFzinho, tem os nomes das nomenclaturas na distribuição, o nome delas na acumulação, tá? E é isso daí. Eu acho que o vídeo era sobre isso, né? Sobre mostrar técnica, né? Sobre mostrar quem é melhor, quem é pior, são coisas totalmente diferentes. Inclusive, para quem não sabe, tanto o presidente do Wyckoff, do SMI, ele me mandou ali na nossa conversa, né, ele falou que cara, eu uso Elliott junto com a estrutura de Wyckoff, da mesma forma ali que o Galvin Holmes falou. O próprio David Weiss, ele era elliotista antes de conhecer o Wyckoff, então ele também tem um livro até falando de Elliott. Então talvez essas informações façam com que as pessoas achem que Richard Wyckoff usava Elliott, e não faz sentido nenhum, beleza? Então eu vou deixar esse PDF também aqui no Telegram, que está na descrição, é um Telegram que só eu coloco o conteúdo lá, tá bom? Justamente para facilitar para todo mundo. Você vai lá quando tiver vídeo novo, eu vou ser o primeiro a postar o vídeo novo lá, até porque o YouTube não entrega vídeo. Eu vou colocar PDF, quando tiver algum PDF assim, vou falar de indicador, vou colocar tudo lá, tá bom? E fica mais fácil para todo mundo. Beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos aí, se você é um cara que gosta de saber a fundo o que está acontecendo. Se você não é um cara que só quer setup, se você só quer setup, infelizmente, esse canal aqui não vai agregar para você, beleza? Até mais, um abraço, valeu, fui!